Simbora, mais um vídeo aqui do Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e vamos lá. A gente fala aqui nesse vídeo. O tema do vídeo de hoje é o seguinte: mudanças que já podemos perceber com o Zubeldia e podem ser ou não culpa do Zubeldia. Esse é o tema do vídeo. Você é a pessoa que se inscreve aqui no canal. Deixa o like aqui embaixo. Seguimos aqui com 266 mil inscritos aqui no YouTube. Aí você pode pensar bem assim, pô, se já tem 266 mil, não precisa de mais um. Claro que precisamos. Inscritos é uma coisa que segue crescendo constantemente. Por exemplo, mais de 1.500 pessoas se inscreveram no nosso canal no último mês. Então, seguimos aqui pedindo também a sua inscrição. O seu like é importante, seu hypar também. Confere aqui se está ativado para você o hypar. Você pode fazer isso aqui que ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Seu comentário também, afinal de contas, aqui o Raiz Tricolor ele é feito também de opiniões, as minhas e as suas. Às vezes as de vocês estão erradas, às vezes as minhas estão certas, e assim a gente segue. Tô de brincadeira, obviamente, mas que eu tava revendo a coletiva do Renato, cara, que ele falou que a gente ia lembrar dessa coletiva. E a hora que ele fala bem assim, posso estar errado? A dificuldade de falar, posso, mas não costumo estar. Enfim, foi um dos grandes momentos. Uma hora eu vou revisitar essa coletiva aqui em vídeo, tá? Vamos lá, cara. Eu prometi esse vídeo aqui, que é, eu acho que com uma semana do primeiro jogo do Zubeldia, é importante dizer que este domingo, dia 5 de outubro, é isso, é uma semana do jogo do Zubeldia. O jogo contra o Botafogo, ele tem aproximadamente 10 dias desde que ele assumiu o Fluminense, um pouquinho mais, né, 11 dias. E acho que algumas coisas a gente vê de mudança de cara. Quando o Fluminense, um time, troca de treinador, você pode virar e falar bem assim, pô, no geral, esse time, ele não vai ter uma mudança brusca. Raramente ele tem uma mudança brusca em todos os sentidos. Então tinha coisas que quando o Renato saiu a gente esperava que fosse mudar rapidamente, que vão demorar mais a mudar. Tem coisas que vão mudar muito rápido, tem coisas que nem vão mudar também, tá? E aí seja porque não vão mudar porque o Zubeldia também vai errar, seja que também não vão mudar porque não é pra mudar mesmo e a gente tá errado. Então vamos lá. Começando aqui com o primeiro item, que eu acho que é o que chama mais a atenção da galera no time titular, que é o Lúcio Acosta habitando a titularidade no Fluminense. E o primeiro pensamento que eu tive quando eu fui pensar nisso foi o seguinte: ok, nós temos visto o Lúcio Acosta jogando, o Lúcio Acosta, o Luciano, né, segundo o Zubeldia, o Luciano Acosta, o Lúcio Acosta ele tem sido titular do Fluminense nos últimos jogos, tem se tornado uma peça muito importante e interessante destacar que não é nos números, tá? Porque ele atualmente no Fluminense tem uma assistência de cabeça pro Canópio e 2 gols, um contra o Red Bull Bragantino e um contra o Sport. E só, nem parece que tá sendo tão boa a atuação. Mas, por exemplo, ele participa diretamente de 2 gols contra o Atlético Mineiro com a famosa pré-assistência. Dá também um passe sensacional, que é uma pré-assistência no jogo do Red Bull, que ele dá o passe, toca pra trás, o Hércules faz o gol, acho que é o Canóbio, rola pra trás, o Hércules faz o gol, e a assistência não tá com ele. Ele tem se tornado muito importante nesse ponto. Tem sido também um cara do perde-pressiona imprescindível. O número de desarmes deles nem é tão alto, mas ele pressiona, ele força, ele corre, ele marca, fazendo com que o defensor adversário, várias vezes, tenha que rifar a bola e o Fluminense recupera. Enfim, se tornou uma peça titular. Conseguiu unir o que, talvez não 100% do que o Nonato tinha de poder defensivo. Bateu 80%, 90% da intensidade que o Nonato promovia para o sistema defensivo do Fluminense. Só que conseguiu também buscar 80%, 70%, 90% da qualidade de passe, da qualidade de distribuição de jogada, do tempo 1, como o meu amigo Dedé Onelei lá do Jornada gosta de falar, conseguiu imprimir essa agilidade e velocidade de pensamento de um corta-luz, de um passe em profundidade, da qualidade para acertar esse passe que o Ganso tem. Então, a gente tinha 100% de Ganso, 100% de Nonato. Que na parte boa do Nonato não tinha no Ganso, a parte boa do Ganso não tinha no Nonato. Nos primeiros jogos do Lúcio Acosta, a gente está conseguindo ter 80% de cada um, da parte boa de cada um. Então tem sido algo muito interessante ver o Lúcio Acosta titular. E aí aquela história é bem assim, pô, e o Renato não botava o Lúcio Acosta. Acho que a gente vai ter coisa aqui, como eu falei, que mudou pouco. Acho que essa é uma das coisas que mudou pouco, não é que mudou muito. O Renato não colocou o Lúcio Acosta porque ele passa a tê-lo disponível a partir do jogo contra o América de Cali. E vocês vão se lembrar, o Lúcio Acosta nunca jogou no Brasil, chega no Fluminense no final de semana e vai jogar contra o América de Cali na terça-feira em Cali. Ele até viaja para um jogo no final de semana. Jogou 22 minutos por lá, não foi bem. Vamos lembrar aqui.
Eu falo isso aqui no canal. Um monte de gente aí condenou o Lúcio Acosta, inclusive. Não presta pra nada. Eu falei, gente, o maluco acabou de chegar e foi mal contra o América de Cali. Vamos com calma. O Renato deixa ele no banco 2 jogos que o Fluminense venceu, inclusive Fortaleza e América de Cali, e bota ele titular contra o Red Bull. Contra o Bahia, fora de casa, ele entra apenas 1 minuto, mas desde o jogo contra o Red Bull, ele entrou em campo em todos os jogos. Então, eu acho que essa questão do Lúcio Acosta pro Renato, eu acho que mudou pouco. Talvez com o Renato, o Lúcio Acosta não fosse titular constante. Virou titular no último jogo só contra o Lanús. O primeiro jogo dele de titular, efetivamente, é com o Renato ainda. Mas eu não sei até que ponto o Renato iria mantê-lo titular constantemente. Então, eu considero que é um que mudou pouco. Não é uma mudança total, porque não era um jogador que estava escanteado. Ele tinha acabado de chegar e o Renato estava colocando ele para jogar. E colocou ele titular no último jogo que teve, porque o Nonato também está lesionado. A gente não sabe se a partir do momento que o Zubeldia tiver o Nonato, se ele vai utilizar o Nonato, por exemplo, de titular. Acho pouquíssimo provável. Acho que quem está ganhando essa posição é o Lima. Mas enfim, então esse eu acho que é um mudou pouco. Tá? Porque, de fato, é a mesma coisa de eu dizer que o Diniz estava sem usar o André com o André machucado na reta final do ano passado. A gente tinha que saber se ele não ia utilizar depois que voltasse. Com o Renato, nesse caso, acho que mudou pouco. Outra questão, essa pra mim mudou muito, tá? Martinelli e Hércules não substituídos. Pois é, tanto Martinelli quanto o Hércules não foram substituídos nos últimos jogos, ou se foram bem depois do que estavam acostumados a ser. Vocês vão se lembrar que o Renato, não precisa se lembrar não, eu trago os números aqui. Vou pegar aqui os números do Martinelli, lembrando, jogando quarta e domingo direto, que o Zubeldia também jogou quarta e domingo, tá? E com uma viagem pro Recife e voltando pro Rio, ou seja, viagens longas. Mas vamos lá. Se eu pegar aqui os últimos jogos do Martinelli pelo Fluminense, ele enfrentou o Bahia. O Fluminense ganhou por 2-0 e ele saiu aos 80. Vou puxar um pouquinho antes, né? Ele enfrentou o jogo de ida contra o Bahia, ele sai com 30 minutos do segundo tempo. Aí ele joga contra o Santos e ele sai com 30 minutos do segundo tempo. Entra uma data FIFA, o Fluminense joga contra o Bahia de novo, pela Copa do Brasil, e ele sai aos 38. Pô, ficou mais tempo, né? Beleza. Só que aí ele é poupado. Ele é poupado no jogo no jogo do final de semana contra a equipe do Corinthians. Não jogou. Vai jogar contra o Lanús e sai aos 26 do segundo tempo. Aí ele é poupado de novo. Do jogo contra o Vitória. E aí no último jogo do Renato, que é o que eu acho que a gente não deve levar em conta, porque ele fez várias coisas diferentes nesse jogo, o Martinelli joga os 90 minutos. O Zubeldia, em uma semana, o Martinelli jogou 90 minutos os 3 jogos. Tem um detalhe aí que é o gol que a gente leva do Sport no último minuto. Acho que isso chama um pouco a atenção. Mas, no geral, a gente levava muitos gols no último minuto porque o time era desmontado antes também. Acho que tem um fator disso também, apesar de contra o Sport a gente ter levado. Outra mudança, Hércules. Vamos lá, vamos buscar os jogos anteriores do Hércules. Os últimos 3 jogos antes do Renato sair. O Hércules jogou 90 minutos contra o Lanús, jogou contra o Vitória e saiu com 26 do segundo tempo e saiu no intervalo do jogo contra o Lanús. Segundo o Renato, ele não aguentava nem ficar de pé. Pois bem, 10 dias depois ele jogou 3 jogos de 90 minutos. Na verdade, contra o Sport ele saiu aos 43 do segundo tempo, mas é como se tivesse ficado até o final. O Hércules saía menos do que o Martinelli nos últimos jogos, mas com o Renato por vários períodos, sempre Hércules ou Martinelli saíam no meio do segundo tempo. Então acho que esse preservar excessivo do Renato, seja poupando o time inteiro em alguns jogos, seja substituindo sempre os 2 volantes do Fluminense, sabendo que quem vem do banco, ainda mais se você não tem o Nonato, tem características muito diferentes, porque Bernal e Nonato, gente, e Otávio, gente, não são substitutos diretos de Martinelli e Hércules. Diretos não são. São jogadores bem diferentes. O Otávio é um camisa 5 de distribuição de jogada, nem é um camisa 5 de combate, ele acaba sendo até um pouco mais violento, perde um pouco o tempo da jogada. Ele é um camisa 5 para quando o Fluminense está amassando o adversário, mas você ainda quer ter um 5 pelo menos. E o Bernal é um volante também bem diferente, é um volante de lançamento de bola longa, de combate de 1 contra 1. Não é o mesmo estilo do Martinelli, distribuição de jogada, de chegada na frente, de fazer gol. Então, quando você mexe nesses volantes, não tendo o Nonato, que também não tem a pegada de marcação que Hércules e Martinelli tem, você perde muita força, e o Renato sempre fazia isso. Essa é uma coisa que o Zubeldia mudou muito. Vamos falar de centroavante, porque tem 2 aqui, tá? A gente fala primeiro de Everaldo titular e de John Kennedy como última opção. São as 2 coisas aqui. Eu vou juntar esses 2 temas aqui para o vídeo não ficar muito longo.
O John Kennedy jogava muito pouco com o Renato, né? Isso era verdade e acho que isso ninguém negava. Assim como, tirando o próprio Renato na entrevista dele final, ninguém negava que o Everaldo era o titular do Renato, né? Foi o titular do Renato o tempo inteiro, praticamente, que ele passou no Fluminense. Apesar dele, no final, tentar meter um caôzinho de que, não, porque a gente... vocês que diziam que eu favorecia a Sul-Americana, mas o Brasileirão, pra mim, era muito importante. Pelo amor de Deus, né? O Renato sabia, a gente sabia que ele sabia, que, obviamente, ele não era... a prioridade era a Sul-Americana. O Everaldo ser titular do Renato durante muito tempo tem uma explicação: o jeito que o Renato gostava de enxergar o centroavante. Centroavante, para ele, participava do time e tinha uma prioridade até defensiva. Ele fala isso na última entrevista dele, vai lá ver. Que é bola aérea defensiva. Era para estar lá postado na zaga, tirando de cabeça, porque bola parada se tornou um fator primordial do futebol. Não sou eu que estou falando isso, essa é a explicação dele para o Everaldo ser titular. E que o Germancano tinha sua importância também. Então, a comparação Everaldo-Germancano, o Everaldo jogava muito pro time e etc, mas não fazia gol. E ele fala isso. Não tá fazendo gol? Não tá, mas a situação é complicada e veja bem. Então, ele deu a justificativa para escalar o Everaldo. Tem horas que eu venho pra cá e falo bem assim, esse treinador está sendo burro. O que pra mim configura um treinador burro? Um treinador que senta na coletiva e fala bem assim, eu escalei o Soteldo, que vou lembrar uma boa aqui, tá? Marcelo Oliveira, 2018, quem lembra disso aí? Pega a coletiva de Fluminense e Atlético Paranaense no Maracanã, eliminação da Sul-Americana 2018. Por que eu lembro disso? Não sei, mas isso é muito bom, porque acho que é por esse tipo de coisa que eu tenho um canal no YouTube, porque minha memória presta algumas coisas muito boas. Pega a coletiva, ele diz que... Eu não sei se ele diz isso na coletiva, acho que é na entrevista pré-jogo. Ele diz que... O Marcelo Oliveira diz que escalou o Júnior Dutra, naquele jogo que o Júnior Dutra tinha velocidade para atacar a linha de fundo. É uma escalação toda troncha, de um 3-4-3, absurdo, que a gente toma 2-0 em 15 minutos. Isso pra mim configura um treinador burro, que ele olha pro campo e pensa, nossa, o Fábio com os pés é sensacional, vou escalar ele de camisa 8. Isso pra mim é burrice. O Renato Gaúcho pra mim não configurava burrice. Pra mim era uma escolha completamente equivocada. Ele escolhia o centroavante pensando na forma que esse centroavante ia tirar a bola parada na defesa. O nome disso pra mim é covardia. Excesso de pragmatismo gera covardia. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Renato, por vários momentos, ele era pragmático em excesso. O que é pragmático? É aquele cara que avalia tudo e toma decisão sem pensar em nada de emoção. Mas futebol é emoção. E aí, por várias vezes, a gente via um time recuado no final, a gente via um time que não tinha essa gana de vencer porque o empate sustentava, e no mata-mata isso às vezes é muito importante, mas às vezes faz falta, como foi contra o Lanús no jogo na Argentina, com a gente aceitando de boa o empate por 0-0 e tomando 1-0 no final. A escalação de um centroavante não pode partir só desse pressuposto. E eu mesmo falei várias vezes aqui. Defendi o Everaldo colocando ponto de que, olha, gente, o Everaldo pro que o Renato pensa de futebol tem que ser o Everaldo mesmo. O problema é o que o Renato pensa de futebol. O Everaldo tá entrando pra fazer um serviço. O serviço do Everaldo não fazia parte na cabeça do treinador que tava escalando ele e ele finalizasse o tempo todo. O pensamento do treinador era que ele colaborasse pro time. E aí, só que quando troca o treinador, o que eu espero? Ou que ele bote o Everaldo pra poder fazer o que eu acho que um centroavante tem que fazer, que é gol, ou então que ele troca o Everaldo. E o Zubeldia fez. Germancano é a primeira opção. Artilheiro do ano, um dos artilheiros do Brasil no ano. Germancano se lesionou. O John Kennedy tem alguma fagulha de esperança no John Kennedy? Eu não tinha. Contra o Sport ele me deu. E tá lá falado depois do jogo contra o Sport. Falei, olha, o que o John Kennedy fez aqui hoje, pra mim me deu uma fagulha de esperança que é o suficiente pra passar o Everaldo. E acho que essa é a grande transformação do Zubeldia. Como ele chegou... E acho que esse mudou muito, tá? Ele chegou e deu ares novos, seja pra posição de centroavante, seja pros três que estão brigando pela vaga, a gente viu um John Kennedy muito interessado. O John Kennedy é um cara que ele é muito difícil de se interessar por alguma coisa. A impressão que eu tenho dele é essa. E quando ele se desinteressa, ele larga. Sabe uma pessoa que tá lutando pra perder peso? Acho que é um tema que muita gente aí já vai ter vivido. Tá lutando pra perder peso. Aí o cara vai lá, treina, olha no peso, 100 quilos. Aí ele vai, faz dieta, aí olha no dia seguinte, 99,9. Ele fala, cara, não tô perdendo nada, vou comer igual um doido, daqui a pouco tá com 130 quilos. O John Kennedy me dá a impressão de que ele é tipo isso. Ele vai lá, se esforça, não joga. Se esforça, não joga, ele larga. É difícil você manter um jogador desse. Porque vai ter horas também que o John Kennedy não vai jogar. O titular pra mim hoje segue sendo o Germancano. A partida dele contra o Atlético Mineiro tem seus problemas, mas é efetiva. Dá a gente um novo tipo de camisa 9. O camisa 9 da explosão,
Nem o Cano, nem o Everaldo tem isso. O camisa 9, de uma finalização um pouquinho mais refinada do que a do Germancano. O Germancano tem mais qualidade para finalizar para mim do que o John Kennedy, mas o John Kennedy tem mais refino. Entrega uma nova possibilidade de um camisa 9 de maneira interessante. É do nível que a gente esperava? Não. Ainda não é. Pode ser. Até porque, para mim, nível fala sobre regularidade, que é uma coisa que o John Kennedy ainda não teve na carreira. Mas pode ter. Pode ter, ué. O que a gente vai fazer? Vai dispensar agora? Não, tem contrato, vamos ver. Tá rendendo, rendeu e jogou bem contra o Atlético Mineiro. Então, acho que o Zubeldia traz esse novo olhar pro camisa 9. O Everaldo vai ter sua importância? Vai. Precisa fazer um gol desesperadamente. Até deu uma finalização ali, tava atento, né, no lance do Atlético Mineiro e quase fez um gol. Precisa, acho que, fazer gol. A gente precisa ter um olhar como a gente tinha em 2021, que a gente tinha 3 centroavantes. Vocês vão se lembrar, eu tô achando muito parecido com 2021. A gente tinha o Fred, que fez muitos gols no início da temporada e na reta final foi sentindo um pouco o cansaço, mas ainda fez gols importantes. A gente tinha o Abel Hernandes, que era muito criticado pela torcida, porque não parecia ser um centroavante de muita qualidade. Tinha um salário alto, né, você me vai lembrar, salário de 500 mil, na época era extremamente alto pra gente, que eu acho que eu compararia mais com o Everaldo nessa temporada, que é aquele cara que, se ele estiver no banco, até passa, mas se ele for titular, a gente vai criticar. E tinha o cara que era o carisma 100% da torcida, que foi o Bobadilha, e agora a gente tem o John Kennedy. Tô tirando questões de qualidade, tá? Tô falando só mais de perfil pro ano. E deu certo naquele ano, mais ou menos, pelo menos, né? Eu espero que esse ano dê mais certo e foi uma grande mudança do Zubeldia. Aí aqui, cara, a gente fala, acho que os últimos pontos, tá? Explicações em coletivas. É outro ponto que a gente fala das mudanças do Renato pro Zubeldia. Total. Isso aqui é uma mudança da água pro concreto. De tão mudando, nem o estado líquido é igual. Completamente. Você assiste uma coletiva do Zubeldia, você percebe que ele está importado, ele está se importando em te dar uma explicação, em explicar pro torcedor a maneira, o que e a forma com que ele pensou. Você assiste uma coletiva do Renato Gaúcho, qualquer uma, e ele está focado em reforçar o que ele faz de bom pro Fluminense, o que ele pensa de futebol, e não vai explicar nada, porque você aí tem que ter a obrigação de estudar para poder entender o que ele fez ou não no time. É isso, é outra postura, é outra mudança. O Zubeldia não está, é um funcionário dando explicação para os seus patrões sobre o que ele fez, o que ele pretende fazer e como ele vai fazer. É assim que o Zubeldia enxerga os torcedores quando ele vai dar explicação para a imprensa numa coletiva. O Renato, não. O Renato, ele sente que ele tá fazendo um favor, sentia, né, que ele tava fazendo um favor pra torcida, que ninguém poderia questioná-lo, senão você se tornava um gênio da internet. Então essa, pra mim, é uma mudança gigantesca e positiva. Uma que também foi uma mudança muito grande, mas assim, essa eu não tenho muita expectativa, tá? Que é a questão do Soteldo. O Soteldo não entrou no último jogo. Por que eu não tenho muita expectativa dele escantear o Soteldo, alguma coisa? Primeiro porque o Soteldo custou caro e o Soteldo no meio do futebol tem um nome positivo, muito mais positivo do que no meio da gente que cobre ou da gente que torce. Segundo fator que a gente tem no Zubeldia, também ele é um treinador, ele vai ter ideias teimosas que a gente vai discordar e que daqui a pouco ele vai indicar o Arzopijan, que jogou com ele no Lanús, vai indicar e vai trazer, a gente não vai curtir, a gente vai criticar o cara e ele vai ser peixe, porque isso é normal. Isso acontece num escritório de contabilidade, isso acontece na repartição pública, isso acontece no futebol, isso acontece em qualquer lugar do mundo. Chefes têm suas preferências, têm um olhar às vezes diferente do que o público tem sobre um determinado funcionário, um determinado comandante, um determinado jogador. Então esse, eu diria que mudou, mas não espero que mude tanto assim no futuro não. Por enquanto tá mudando. Agora, outro principal, tá? Que é o fato de dar chance para jogadores da base. Também não mudou. Esse aí também não mudou tanto, não. É porque ganhou, mas assim, sai os relacionados do último jogo e não tem lá o Fidelis, que a gente cobrava o Renato de colocar no lugar do Guga. Não tem lá o Riquelme Felipe. Não tem lá, sei lá, quem mais que deveria estar ali, né? O Wallace Davi. Não tem lá o Davi Schwint na zaga. Eles continuam sendo uma opção um pouco mais abaixo. Eu acho que isso vai mudar pouco. Acho que o Renato tinha mais dificuldade de fazer essa transição que o Zubeldia vai ter. O Zubeldia tem mais calma nesse processo. Acho que é muito mais fácil você lançar o Riquelme no próximo jogo contra o Juventude no banco do que você colocá-lo para resolver um jogo fora de casa, por exemplo. É o tipo de calma que você tem que ter um moleque desse que eu acho que o Zubeldia pode ter. Agora, até agora, para quem reclamava muito do Renato sobre não utilizar, o Zubeldia também não tem relacionado. Nesse ponto, mais uma vez, tem coisas que vão mudar muito, tem coisas que não vão mudar e tem coisas que não precisam ser mudadas. Eu acho que neste momento o Fluminense precisa descobrir
Quem dos profissionais, principalmente na posição do Riquelme, tá? Quem dos profissionais não vai servir pro ano que vem? Por exemplo, o Santi Moreno precisa ter minutos. O próprio Soteldo mesmo, tá? No olhar do treinador, não no olhar do nosso, pelo amor de Deus. O Soteldo precisava ter minutos com o Zubeldia olhando ele. Pra quê? Ué, pra ele ver que o Soteldo não presta. E ignorar o Soteldo daqui pra frente. Esses primeiros, ter feito 2 vitórias e um empate no início foi essencial. Pra quê? Pra dar essa tranquilidade, dele olhar e falar, ó, isso aqui não presta, agora eu vou puxar o garoto pra ver se o garoto já funciona pra agora e ó, rua nesse daqui. É aquele negócio. Até então, mudou pouca coisa, mas eu espero que pelo menos mude mais coisas daqui pra frente. Quais outras mudanças você viu no Zubeldia? Eu procurei não falar tanto de tática, né? Vocês viram aqui. Porque eu acho que isso são coisas que você vai implementar com mais calma. Você vê uma mudança ou outra, o Martinelli virou 5, a utilização dos laterais na construção ofensiva junto com o meio-campista, o perde e pressiona, o contra-ataque muito mais vertical em vários momentos. Tem algumas mudanças táticas, mas que eu prefiro esperar ficar um pouquinho mais sólido para eu trazer um vídeo aqui especificamente falando de coisas que estão diferentes. Falei mais de mudança nesse sentido mais amplo. Beleza? Faltou alguma coisa? Concorda? Discorda? Coloca aqui embaixo na caixa de comentários. Tamo junto, até a próxima. Valeu!